Ele começou mesmo enquanto grupo de pesquisa formalizado no diretório do CNPq em 2005. E desde então ele se chama, lá no diretório do CNPq, Cultura, Ambiente e Educação. Eu represento um pouco a URGS no grupo de pesquisa sobre naturezas. É um grupo interinstitucional, onde há um envolvimento das duas universidades, mais especificamente os dois programas de pós-graduação em Antropologia Social da URGS e em Educação da PUC. A nossa perspectiva era de tratar as questões ambientais dentro do campo da educação como um fenômeno cultural. E tinha um contexto, naquele momento, que era a minha inserção no programa de pós-graduação em Educação, na Universidade Luterana do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, onde eu integrava um corpo docente, um grupo, uma equipe que tinha como perspectiva metodológica de trabalho os estudos culturais. Tanto que o nosso mestrado lá se chama até hoje, né, desde aquela época, mestrado em Educação e Estudos Culturais. Então, por isso a centralidade, digamos, da cultura nesse ponto de partida da inspiração do grupo. Essa parceria ela vem desde 2007 com intensa atividade em termos tanto interdisciplinares quanto também no sentido de aprofundar uma metodologia para os estudos na área de educação e na área da antropologia, a partir da perspectiva etnográfica. Uma pessoa importante nesse momento participa do grupo até hoje, foi também meu colega Mauro Green, que também era professor nesse mesmo grupo, né, e trabalhava com a questão ambiental. Éramos dois trabalhando com a questão ambiental e coincidentemente com a mesma perspectiva de formação. O Mauro é filósofo, eu não sou psicóloga, mas tanto o Mauro quanto eu tínhamos estudado a questão ambiental na educação, tínhamos mestrado, doutorado em educação, e tínhamos trabalhado com a perspectiva hermenêutica. Tanto que o Mauro tem 2 livros sobre a questão da hermenêutica e a questão ambiental. Valeu. Bom, eu participo das atividades sobre a natureza desde 2006 e ao longo desses anos, desses 6, 7 anos, eu variei no tema de pesquisa, me interessando ora mais em questões relativas à ecologia e ora essas questões relativas à ecologia me levaram, me conduziram a pensar numa outra série de questões que são, por exemplo, que giram em torno, por exemplo, de aspectos como saúde, natureza, recursos. Na área de educação, a PUC tem, a partir do programa de pós-graduação em educação, o maior número de pessoas envolvidas. Na área da antropologia, a URGS é que acaba contribuindo com o número de alunos, pós-doutorandos. E mais especificamente, o que nós temos discutido em termos de antropologia, quanto temática aqui, é a questão da religião. Mas a religião pensada na sua interface com o ambiente, com os estudos sobre ambientalização. Então e também lá nós tínhamos outros colegas, como a Maria Lúcia Fortman, por exemplo, que trabalhou durante muito tempo a questão da natureza, das concepções de natureza, sempre orientou vários trabalhos desde a perspectiva dos estudos culturais, voltados sobre ensino de ciências e representações de natureza. Então esse foi um pouco o contexto de saída do grupo, de início.
Durante os anos de 2009 e 2010, eu fiz a minha pesquisa que produziu, que teve como fruto a dissertação de mestrado, chamada Nos Rastros das Caminhadas. Essa pesquisa, ela versou sobre uma política de Estado no Paraná que tinha como objetivo diversificar a renda de pequenos produtores rurais numa região do Estado chamada Vale do Ivaí. Essa diversificação de renda se dava a partir de uma proposta de turismo rural que era formar e assim era promover caminhadas na natureza. Então, durante um domingo ou uma manhã de sábado, a prefeitura de diversas cidades fazia um circuito entre as propriedades rurais do município e as pessoas iam caminhar. Durante o circuito, os produtores rurais podiam vender coisas, né, como pães, sucos, e no final de cada caminhada um almoço. Isso produzia diversificação de renda localmente, né? E no ponto de vista mais estadual, mais amplo, também ajudava a desenvolver outros modos de economia naquela região do estado, que era uma região muito. O primeiro projeto que eu apresentei como parte, né, do projeto para a renovação da Bolsa de Produtividade se chamou Ambientalização Social da Religião. Esse projeto ele tem como objetivo buscar, a partir da investigação de contextos religiosos, a maneira como as instituições religiosas, os atores religiosos estão incorporando um discurso, valores, práticas ambientais dentro das práticas que nós denominaríamos, em princípio, religiosas. Então, a ambientalização da religião tem esse sentido. O meu trabalho também se insere no Grupo Sobrenaturezas, trabalhando com o projeto de ambientalização na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Ambientalização entendida como acontece essa troca de saberes entre o campo ambiental e o campo teológico, ou o campo da igreja, e a igreja como é que interfere também no campo ambiental. Como acontece essa relação entre o campo ambiental e o campo religioso. Essa pesquisa e o contato com os caminhantes me levou a pensar sobre questões relativas à saúde. Então, como que esses sujeitos que caminhavam se relacionavam com a sua saúde, tendo como pano de fundo sempre a natureza em que se caminha, né? Então, esses modos de se relacionar consigo mesmo e com a sua saúde me levaram a pensar, durante a pesquisa de doutorado, em questões sobre outros modos de se fazer saúde. E por isso, no doutorado, eu pesquiso a incorporação de terapias alternativas no SUS, que tem a ver com outras modalidades de produção de saúde e também saúde como um processo que está fundamentado em relações sobre natureza e cultura que são distintas daquelas que a biomedicina. O meu trabalho específico está sendo com cartilhas que foram produzidas com a temática ambiental e pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e como essas cartilhas redundaram em um projeto. Eu também acompanhei esse projeto, que se chama Criatitude. Então eu trabalhei as cartilhas e como elas originaram esse projeto Criatitude. Também com uma etnografia, foi um trabalho participante. Eu fui com o pessoal para Rio Mais 20, eles lá fizeram uma formação, formação entre eles, também fizeram uma atuação na Cúpula dos Povos, mais especificamente na Tenda das Religiões lá. E esse projeto também ele continua rendendo alguns frutos, e eu estou recolhendo esse material para mostrar como é que foi o caminho dessa construção ou dessa ambientalização nos grupos de jovens especificamente, porque foram eles que fizeram esse trabalho, esse projeto na Rio Mais 20. É isso.
Um momento importante de inflexão na história do grupo foi em 2007, eu acho que é um momento importante, que foi a minha volta do pós-doutorado em antropologia nos Estados Unidos, aonde com um ano todo, né, dedicado ao pós-doutorado, eu pude, enfim, ler, pensar, pesquisar e me aprofundar numa perspectiva de fato mais antropológica, embora isso estivesse presente de certa forma no meu doutorado, de alguma forma na metodologia da pesquisa, mas esse ano foi marcante para reposicionar um pouco as formas de pensar o objeto, né, a questão das práticas ambientais, não só da educação ambiental, mas das práticas ambientais, das relações com o ambiente. E essa perspectiva do pós-doutorado, ela está muito relacionada não tanto a uma antropologia cultural, mas a uma antropologia fenomenológica. E por isso que eu digo que é um ponto de inflexão, porque aquela perspectiva que era do início do grupo dos estudos culturais, que estaria muito mais próxima de uma antropologia cultural, do Geertz, por exemplo, sofre um deslocamento nesse momento, onde me pareceu muito interessante pensar com essa perspectiva antropológica, no entanto, fenomenológica, né? Portanto, diferente de uma antropologia cultural. O meu projeto é referente ao Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza, Promata, que é uma unidade descentralizada da PUC, localizada no município de São Francisco de Paula. Então é uma área preservada com mais de 3.000 hectares de um espaço onde estão sendo investidos projetos de preservação, e também é um local destinado para as pesquisas ambientais e também um local para atividades didáticas das disciplinas, principalmente do curso de Ciências Biológicas aqui da universidade, mas também é um local que atualmente vem sendo frequentado e visitado por pesquisadores e estudantes de outras universidades, como por exemplo a Unicinos e a volta do pós-doutorado, eu faço o primeiro projeto pleiteando uma bolsa de produtividade para o CNPq, com o tema da pesquisa se chamava Cultivo de Si, para a gente pensar essas práticas ambientais do ponto de vista de abordagens etnográficas e fenomenológicas. E, portanto, também investimento no estudo de autores da fenomenologia. E depois tem aí seguindo nesse caminho, né, que já é um deslocamento em relação à primeira etapa, né, dos estudos culturais, tem um momento também aí de deslocamento institucional, que foi a minha vinda em 2009 para a PUC do Rio Grande do Sul, e na PUC, aqui onde eu estou, né, até hoje, eu pude localizar esse grupo de pesquisa. Então, porque isso é uma dinâmica do CNPq, né? O grupo de pesquisa, ele acompanha o líder do grupo. Eu que propus, fui a proponente do grupo na UBRA. Então, quando eu vim para cá, o grupo vem junto com o líder, né? Isso é uma política do CNPq. Então, eu pude, né, daí localizar novamente o grupo aqui na UBRA, aqui na PUC. E nessa etapa da PUC o grupo cresceu bastante, porque, enfim, aí com o grupo de orientação, com a parceria com a URGS, né, com o Carlos Style da URGS, e também os orientandos da URGS, o grupo aqui foi ganhando uma forma mais estável, com uma participação mais sistemática, com pesquisas sistemáticas, e eu acho que marca a fase mais produtiva deste grupo, que eu acho que a gente, né, hoje está vivendo um momento bastante produtivo, um grupo bastante, enfim, um grupo com uma participação expressiva, né, dos alunos, dos orientandos. A gente tem desde iniciação científica até pós-doutorandos participando do grupo, portanto a gente tem, né, os diferentes níveis dentro do pós-graduação, e isso nos dá uma dinâmica muito interessante, muito rica, onde todo mundo aprende, né,
e o grupo tem uma característica de uma dinâmica também muito boa, muito tranquila, de muita confiança entre as pessoas, então, né, os bolsistas de iniciação não se sentem necessariamente constrangidos de perguntar, por exemplo, porque eles são acolhidos e a gente tem uma troca muito amistosa, então é um grupo que tem espaço para todo mundo, né, se falar, se expressar, tirar dúvidas. Então, a ideia do meu projeto é contribuir para o diagnóstico socioambiental da universidade e também contribuir para a ideia da PUC de implementar o Campus Verde. Né? E por o Promata ser uma unidade descentralizada, é importante ter esse diagnóstico desse local também. Então, o meu projeto visa identificar qual a percepção ambiental das pessoas que fazem uso daquele ambiente, sendo estudantes, universitários, pesquisadores, professores, e atualmente também o Promata recebe estudantes de São Francisco de Paula, da rede básica de ensino, que também estão fazendo uso daquele local num projeto de educação ambiental. Então, eu acompanho esses grupos até lá e, como instrumento de pesquisa, eu tenho utilizado a observação participante e também questionários abertos para que as respostas não fiquem condicionadas, né? Então, as pessoas podem livremente escrever respondendo aquelas questões do questionário. Um questionário é aplicado pré-ida, aqui na PUC ainda, ou no trajeto de deslocamento até o local, e o outro questionário é aplicado, é respondido ao final da visita. Então, atualmente eu estou no processo de análise desses questionários e também da relação com a observação que eu faço desses grupos. Atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa sobre naturezas, que busca então esse desafio de integrar ou compreender as intersecções entre as questões ambientais e questões religiosas, né? Dentro desse contexto, a minha pesquisa, que é uma etnografia, tem como campo as ecovilas, com uma atenção especial aos processos de educação ambiental e dentro deles a incorporação de elementos da espiritualidade ou da religiosidade New Age. Nesse mesmo espírito, a gente discute textos que a gente está produzindo, pedaços de pesquisa, textos parciais, artigos que ainda não estão publicados e também submete à crítica, ouve, né, as avaliações, as críticas, as considerações de todo mundo. Isso enriquece bastante o trabalho da gente e consolida esse espírito de confiança, né, que todo mundo está aprendendo junto ali a pensar, a fazer filosofia, fazer ciência, não é? Articular os autores. Enfim. A minha pesquisa está amparada no que a gente chama de epistemologias ecológicas, que é uma região de pensadores, autores, que buscam superar a dicotomia sujeito-objeto, cultura-natureza. Enfim, isso também tem dado suporte para pensar alguns conceitos dentro da pesquisa. A ideia é fazer uma etnografia com observação participante e entrevistas dentro de ecovilas. Uma delas na região aqui no Rio Grande e outra buscando uma inserção em uma ecovila já mais antiga, né, que já esteja na sua segunda geração, para buscar entender quais são os desafios que estão sendo vividos por cada um desses contextos. Bom, então eu também sou aluna do programa de pós-graduação aqui da PUC, faço parte do grupo sobre naturezas, sou bióloga de formação e o meu trabalho, então, é uma pesquisa quali e quantitativa que tem como campo de estudo a PUC. Então, e eu acho que nesse momento a gente tem ainda uma outra coisa acontecendo muito recentemente, que é uma certa ampliação do grupo em relação ao seu acolhimento de outros núcleos ou grupos de pesquisa. Então, por exemplo, a gente tem uma relação importante com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o grupo de educação ambiental de lá, que foi organizado pela Carmen Farias, a professora, né, lá da Rural, que foi uma pós-doutoranda que participou do grupo aqui quando fez o seu pós-doutorado conosco aqui na PUC. E agora lá como professora tem um grupo de pesquisa articulado ao nosso grupo. Na parte qualitativa serão estudadas algumas disciplinas dos cursos de graduação, disciplinas que abordam essa questão ambiental. Nesse semestre está sendo feito um estudo piloto, então na disciplina chamada Economia da Sustentabilidade,
oferecida como disciplina obrigatória para os alunos do curso de Economia, mas que também é realizada por alunos de outros cursos, como Engenharia, Direito, Ciências Sociais. E dentro dessa perspectiva, então, o desafio é entender como é que a questão ambiental se conecta com os princípios da disciplina. Então, no caso, linkando Economia com sustentabilidade. Nos próximos semestres serão estudadas outras disciplinas dentro dessa mesma lógica. Na parte então, quantitativa, então, vai ser feita uma contribuição com a pesquisa sobre indicadores ambientais que está sendo feita aqui na PUC. Então, essa pesquisa ela busca mapear uma série de processos e práticas ambientais que estejam em andamento, e a minha pesquisa vai contribuir com parte desses processos, que se refere mais à ambientalização do currículo. Então, entendendo como currículo as próprias disciplinas, mas também outras iniciativas de extensão, como um laboratório de criatividade e inovação, chamado de CRIA Lab. Então, vai se buscar entender como é que a questão da sustentabilidade está inserida dentro da concepção desse novo espaço educativo pedagógico. O Carlos, que desde o início está no grupo, sobretudo a partir de 2007, que se torna uma participação mais efetiva, traz com ele o Núcleo de Estudos da Religião, né, para participar, para ter uma interseção com o nosso grupo, uma participação dentro do nosso grupo. E com isso a gente também criou, há 2 anos atrás, um blog desse grupo para expressar, ter um espaço mais público, não é menos acadêmico, mas para expressar o trabalho acadêmico do grupo, que é o Sobrenaturezas, né? Então, Sobrenaturezas, digamos, é o nome do grupo, não é o nome do grupo de pesquisa no diretório do CNPq, mas é o nome do grupo na configuração que ele tem hoje, na sua expressão mais pública, e que está se configurando como um espaço internúcleos, né? Ou um espaço, um pouco uma rede que acolhe outros grupos e estabelece um diálogo entre eles.